Galera, então dando continuidade aqui nas nossas questões sobre nacionalidade, é isso mesmo. Aqui nós não damos mole não, meu irmão. Enquanto a galera tá parada aí, reclamando de pandemia, reclamando de tsunami, de furacão, sei lá que porra que estão reclamando, nós não queremos saber não. Aqui nós estamos produzindo freneticamente para entregar o melhor conteúdo para vocês, porque nós aqui da Premier somos sinônimo de aprovação. Então, sem maiores delongas, vamos que vamos, porque o bicho vai pegar. Próxima questão aqui, questão 13. Suponha que José, brasileiro, tenha tido sua naturalização cancelada por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Nesse caso, será declarada a perda da nacionalidade de José. Né? Vem aqui comigo. Certinho. No bloco passado, nós aprendemos uma forma de perda de nacionalidade que foi adquirindo outra. Quando em regra você adquire outra, você perde a nossa. Tem duas exceções, mas é a regra. Só que nós temos um segundo caso de perda, né? Na verdade o primeiro, se você analisar aí pela sequência constitucional, que é esse caso aqui, né? Que é quando a Constituição fala: tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Né? Agora, óbvio, esse caso aqui nós só vamos aplicar para naturalizado. Aquele caso lá nós aplicamos para o naturalizado, mas nós também aplicamos para o nato. Esse aqui é exclusivamente para o naturalizado, então a questão está correta. A questão está certinha. Próxima questão. 14. Os cargos de ministros de Estado são privativos de brasileiros natos? Não. Ministros de Estado, não. Perceba que ele deixou a questão genérica. Ministros de Estado, não. O único ministério que é privativo de nato é o da Defesa. Nós não podemos esquecer, pessoal, que aqui no Brasil nós temos muitos ministérios, né? Infelizmente, ou às vezes felizmente, sei lá, não vou me pronunciar nesse sentido aqui. Mas o único ministério, então, que é privativo de nato é o da Defesa. Todos os demais ministérios podem ser ocupados por natos ou por naturalizados. Sempre convém ressaltar a questão do ministro da Justiça e das Relações Exteriores, que com muita frequência mesmo ele afirma em prova que precisa ser nato. Não. Ministro da Justiça e das Relações Exteriores pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Próxima questão. Vou sair um pouquinho aqui para que possamos ler toda a questão. Vamos lá. Não existe previsão constitucional que estabeleça distinção entre natos e naturalizados. Opa, peraí. Olha o que ele falou. Não existe previsão constitucional que estabeleça distinção entre nato e naturalizado. Errado. Existe sim. Você tem que entender que ele falou não existe. Então ele tirou qualquer exceção que possa aparecer. E aí o que eu preciso lembrar sempre? Eu preciso lembrar que, em regra, eu tenho que tratar nato e naturalizado com isonomia. Eu preciso tratá-los com igualdade. Porém, a nossa Constituição ela coloca algumas exceções. Então, deixa eu montar um esqueminha aqui rápido para vocês. Quer ver? Nós chamamos isso aqui de isonomia entre brasileiros. E aí eu quero que você entenda que, em regra, não existe distinção entre nato e naturalizado. Então, em regra, nós precisamos tratar natos e naturalizados com isonomia. Nós precisamos tratá-los com igualdade. Beleza. Porém, a nossa Constituição ela acaba colocando algumas exceções. E essas exceções que eu vou listar aqui, então, elas estão previstas expressamente na Constituição. Uma delas nós já vimos no bloco passado, que é com relação aos cargos privativos de natos, que nós vamos encontrar lá no artigo 12. Segunda exceção que nós vamos encontrar é com relação a uma função. Que função é essa, professor? É essa aqui, ó. 6 cidadãos natos que compõem o Conselho
da República. Isso aqui nós vamos encontrar lá no artigo 89 da Constituição Federal. O Conselho da República, pessoal, é um conselho de consulta do presidente. Antes do presidente tomar algumas medidas como estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou quando se tem instabilidade nas instituições democráticas, o presidente é obrigado a pedir a opinião, o parecer desse conselho. E aí então o conselho se manifesta através de um parecer, só que tem um detalhe. O parecer emitido por esse conselho é meramente opinativo, ele não vincula a atuação do presidente. Então, na prática, esse conselho não tem muita relevância, porque é um conselho que vai se manifestar de forma extremamente espasmódica. E quando ele se manifesta, não vincula a atuação do presidente. Mas você tem que tomar cuidado, porque esse conselho cai bem em prova. Quando você pega o artigo 89, o artigo 89 ele fala quem compõe o conselho. E ele fala que o conselho é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Pelos líderes da maioria e minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, pelo ministro da Justiça e por 6 cidadãos natos maiores de 35 anos. 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado, com um mandato de 3 anos sendo vedada a recondução. Pode conferir aí na sua Constituição. Eu acabei de falar, então, todos aqueles que estão no Conselho, beleza? Só que você vai tomar cuidado, porque eu já vi essa questão aqui algumas vezes em prova. Ele chega e fala assim, gente, um naturalizado não pode ser membro do Conselho da República. Pode parar. Eu acabei de falar que no Conselho você tem líderes da Câmara, líderes do Senado e ministro da Justiça. Um naturalizado pode entrar por um desses cargos ou não pode? Pode. Agora, o que um naturalizado não pode é ser um dos 6 cidadãos do Conselho, porque obrigatoriamente esses 6 cidadãos precisam ser natos por uma imposição da Constituição. Então, um naturalizado pode ser membro do Conselho da República, desde que não seja nesses cargos. Terceira exceção que nós vamos encontrar. Essa nós vamos encontrar no artigo 5º, inciso 51, que é com relação à extradição. Porque o brasileiro nato jamais será extraditado. Eu quero que você entenda, pessoal, que o brasileiro nato jamais será extraditado. Quem fala isso é a própria Constituição. Porém, tem alguns casos que o naturalizado pode. Vamos relembrar? O naturalizado pode ser extraditado quando, antes de naturalizado, ele comete crime comum ou tráfico de drogas, ou quando, depois de naturalizado, ele comete o crime de tráfico de drogas. Então, peraí. Brasileiro nato não pode de jeito nenhum. Porém, tem alguns casos que o naturalizado pode. Então, nós temos aqui mais uma exceção entre nato e naturalizado. E a última que nós vamos encontrar aí, basicamente, na Constituição, a última sim, né? Porque aí você vai ter alguns cargos de extensão. O presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato, porque é o presidente supremo. Dos 7 ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 3 tem que ser nato, porque são 3 que vêm do Supremo. Dos 15 ministros do STM, 10 precisam ser natos, porque são oficiais generais. Aí tem alguns outros por extensão, beleza? Mas a última que eu quero colocar, que na minha opinião tem toda uma carga de importância, é com relação a empresa jornalística ou radiodifusão. Empresa jornalística ou radiodifusão. Coloque assim, por favor. São reservadas para os natos e naturalizados há mais de 10 anos. São reservadas para os natos e naturalizados há mais de 10 anos. Então veja, para ser dono desse tipo de empresa, o artigo 222 da Constituição exige que o cara seja nato ou então tenha no mínimo 10 anos de naturalizado.
Percentual até estrangeiro pode ter. Percentual que não exceda 30%. Agora, para ser proprietário é nato ou no mínimo 10 anos de naturalizado. Então, embora eu tenha colocado algumas exceções previstas expressamente na própria Constituição, eu não posso esquecer da regra. E a regra é tratar nato e naturalizado com isonomia, é tratá-los com igualdade. Próxima questão, 16. Vamos nessa. As espécies de naturalização no Brasil, por decorrerem da própria ideia de soberania, são todas uma discricionariedade estatal. Ó, questão 2020, tá vendo? Ai, porque eu só resolvo questão do CESP. Não, eu coloco questões variadas porque tem questão da Quadrix 2020 muito melhor que questão do CESP. Olha essa aí, por exemplo. Né? São todas uma discricionariedade estatal? Errado. Nós aprendemos, só vamos relembrar, que tem duas formas de naturalização. A ordinária, aplicada para os originários de língua portuguesa, e essa de fato é discricionária, eu concedo se eu quiser. Mas você tem a naturalização extraordinária, que é aplicada para os originários de outras nacionalidades. Nesse caso, uma vez cumpridos os requisitos, o ato é o quê? Vinculado. O indivíduo vai ter direito subjetivo à naturalização. Beleza? Próxima. 17. Próxima questãozinha aqui, então. 17. A naturalização pode ser expressa ou tácita, somente se admitindo no Brasil atualmente a primeira modalidade. Perfeito. Certinho. Pessoal, todas as formas de naturalização que nós temos hoje são expressas. O cara tem que pedir para saber se o Brasil vai ou não conceder a ele. Então, todas as formas que nós temos hoje são expressas. Mas, por incrível que pareça, nós já vimos na história do direito brasileiro um caso de naturalização tácita. É um caso bem antigo. Aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Aquela época nós tínhamos muitos imigrantes no país e eles não optavam se queriam naturalizar ou se queriam manter a condição de estrangeiros. E aí foi editado um decreto dando um prazo de 6 meses para que eles pudessem escolher. Se quisessem tornar-se naturalizados, eu ia conceder. Se quisessem continuar como estrangeiros, eu ia permitir. Todavia, passando esses 6 meses, eles não falando nada, automaticamente eles seriam considerados naturalizados. Então foi um caso que nós vimos no Brasil de naturalização tácita, ou seja, mesmo sem pedir, acabou virando naturalizado. Mas hoje, todas as formas que nós temos, conforme a própria questão menciona, são casos expressos. 18. Vamos nessa. Próxima questãozinha aqui, pessoal. Muito bem. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Perfeito, nós já vimos uma dessa no bloco anterior. Artigo 12, inciso 1º, a linha A. Próxima, 19. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei complementar. Tá vendo por que depois você tem uma base, você pode resolver várias e várias questões? De fato, a lei não poderá estabelecer distinções entre nato e naturalizado, pois em regra precisamos tratá-los com isonomia, precisamos tratá-los com igualdade. Só que ele vem e fala, ó, salvo nos casos previstos em lei complementar. Mentira. Eu já te expliquei que o único instrumento idôneo que nós temos hoje para estabelecer distinção entre nato e naturalizado é a própria Constituição. Lei, seja ela ordinária ou complementar, não pode agir dessa forma. 20. Próxima questãozinha aqui. Vamos que vamos.
Vamos lá, né? Aí, 20. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados? De jeito nenhum. Nós aprendemos que lá na Câmara dos Deputados, o único cargo que é privativo de nato é o cargo de presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, ele precisa ser nato. Porque eu não sei se vocês sabem, aproveitando o ensejo para tentar fazer uma conexão entre as matérias, o primeiro substituto do presidente e do vice é o presidente da Câmara. Né? Então, tanto na Câmara quanto no Senado, o único cargo que é privativo de nato é o do presidente. Agora, todos os demais podem ser ocupados por natos ou naturalizados. Beleza? Próxima questão. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por decisão administrativa, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional? Tava quase perfeita, mas tem um probleminha. Por decisão administrativa, coisa nenhuma. A nossa Constituição fala assim: tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? Então é o que nós chamamos de matéria sob reserva jurisdicional. Agora, aproveitando o ensejo dessa questão, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina o seguinte: tem um naturalizado e aí ele perdeu a naturalização por sentença judicial. Tem como ele readquirir? Tem. Uma forma. Apenas uma forma. Se porventura o examinador colocar um segundo caso, não tem conversa. A questão está errada. Coloca uma observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim. A única forma para o naturalizado readquirir a naturalização após a perda por sentença judicial, é anulando a decisão judicial, por meio de uma ação rescisória. Então entenda, se o naturalizado ele teve cancelado sua naturalização dessa forma, a única forma para ele readquirir é comprovando que o juiz que proferiu a sentença dele estava errado, através de uma ação rescisória. Se ele conseguir fazer isso, ele readquire. Caso contrário, ele perdeu definitivamente. Professor, teria como ele passar por um novo processo de naturalização? Não tem. A única forma é essa. Caso contrário, perdeu definitivamente. Professor, perder definitivamente não seria uma pena perpétua? Sim. Nós não permitimos penas perpétuas no Brasil, vai devagar. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eu já deixei esse cara naturalizar uma vez, ele fez merda. Eu vou assumir o risco de novo dessa situação? É óbvio que não. Próxima questão. 22. Vou sair aqui um pouquinho para ler a questão toda. É fator impeditivo de aquisição de nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa do cidadão estrangeiro residente no Brasil por período superior a 15 anos ininterruptos. Tá vendo que os caras estão mexendo com outros pontos para você tentar errar? Errado. Errado por quê? Improbidade administrativa, não. Improbidade administrativa, quando você é punido por improbidade, nós falamos que é uma punição político-administrativa. É tanto que o artigo 37, parágrafo 4º, quando ele fala de improbidade, ele coloca as punições e fala: além das sanções penais cabíveis. Então, quando você é condenado por improbidade, você não está sofrendo uma punição criminal. E nesse caso dos 15 anos, que é a naturalização extraordinária, ele não pode ter condenação criminal. Agora, improbidade, em regra, não teria problema. 23. Vamos lá. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Certo? Nós já vimos isso. 24. Agora, isso aqui eu vou sair um pouquinho. 24. Situação hipotética. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.
Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva, nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato. Perfeito. Perfeito por quê, pessoal? Vamos relembrar? Olha aqui comigo, por favor. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que façam um registro em repartição brasileira competente, nesse caso ele não fez, mas ele continua, ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Se ele tem 21 anos, ele já adquiriu a maioridade. De acordo com o artigo 5º do Código Civil, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa torna-se apta para exercer os atos da vida civil. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questãozinha, 25. A Constituição Federal veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Perfeito. Agora, isso aqui é um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma matéria, às vezes, pode ser ramificada e pode ser cobrada em vários locais distintos. Eu posso cobrar extradição lá no artigo 5º, eu posso cobrar aqui dentro de nacionalidade, eu posso cobrar no executivo, no judiciário. Então, tem que ficar atento a esses detalhes. E, de fato, a Constituição fala que estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. E aí é uma situação óbvia. Se nenhum estrangeiro, que é um cara que nem vínculo com o nosso país ele tem, óbvio que ninguém pode. Agora, o que você tem que lembrar, e eu acho isso importante, é que a nossa Constituição, em lugar nenhum, ela fala o que é crime político ou de opinião. Então ele não vai chegar na sua prova e perguntar, e aí, gente, o que é um crime político ou de opinião? Não vai. Ele já chega afirmando que o cara cometeu o crime político ou de opinião, e aí você vai lembrar na hora que isso impede, isso inviabiliza a extradição do cara. 26. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade pode ser extraditado? Pode sim. Vimos até um caso famoso disso aqui, que foi o caso ainda que ensejou essa questão aí. Teve um caso de uma brasileira, vocês vão lembrar desse caso. Brasileira nata, foi para os Estados Unidos e lá arrumou um casamento. Chegando lá, casou e aí voluntariamente naturalizou-se nos Estados Unidos. Separou desse primeiro marido e casou com um militar. Quando ela casou com esse militar, ela matou o militar e veio para o Brasil, porque ela pensou o seguinte, cara, sou brasileira nata e brasileiro nato não pode ser extraditado, tô tranquila. E aí os Estados Unidos descobrem que ela tá aqui e faz um pedido de extradição para ela ser punida lá por esse homicídio que ela cometeu. Quando chega o pedido aqui, o que o advogado dela falou? Não pode o Supremo extraditá-la porque ela é brasileira nata. Quando o Supremo pegou o caso dela, o Supremo falou assim, peraí, você naturalizou-se nos Estados Unidos? Sim. E aí o Supremo viu que a naturalização dela foi voluntária. Eu já te expliquei isso. Quando a sua naturalização em um outro país é voluntária, é naturalizar-se lá e, consequentemente, perder a daqui. Eu aceito você naturalizar-se em um outro país sem perder a nossa, se for fruto de imposição. O caso dela foi voluntário. Então o Supremo falou assim, olha, minha amiga, nesse caso aqui, você é uma ex-brasileira nata. Portanto, você pode ser extraditada. E aí, na época, a mídia falou que o Supremo estava permitindo extraditar nato. Mentira. O Supremo nunca permitiu isso. O que o Supremo permitiu nesse caso foi extraditar uma ex-brasileira nata que perdeu a nacionalidade quando voluntariamente naturalizou-se nos Estados Unidos. Beleza? 27, vamos nessa. 27. Os indivíduos que possuem multinacionalidade também podem ser chamados de polipátrida, né? Vinculam-se a dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o direito de sangue e o direito de solo. Perfeito. Que é o famoso ius soli e ius sanguinis. 28. Muito bem. 28 aqui. 28. Filho de brasileiro nascido no estrangeiro, filho de brasileiro que nasceu no estrangeiro, que opte pela nacionalidade brasileira não pode ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Perfeito.
Se ele é filho de brasileiro, nasceu no estrangeiro, mas fez opção, ele é brasileiro nato. E aí brasileiro nato não pode ser extraditado, questão correta. 29. Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade aquela que depende tanto da manifestação da vontade do estrangeiro, quanto da aquiescência é concordância, quanto da concordância do chefe do executivo. Errado. Deixa eu te explicar um detalhe aqui. Você tem, isso aqui é importante demais, as espécies de nacionalidade. A partir de agora, sempre que eu falar que alguém tem nacionalidade primária ou originária com algum país, é porque essa pessoa é nato desse país. Se eu falar que a pessoa tem nacionalidade derivada, adquirida ou secundária, nacionalidade derivada, adquirida ou secundária. Um minutinho, pessoal, para dar tudo certo aqui. É porque tem hora que o teclado aqui em banana, que só Jesus na causa, mas vai dar certo. Muito bem. Opa. Espera aí um minutinho, pessoal. Vamos já ajeitar isso aqui. Opa, aqui agora foi. Muito bem, vamos nessa, vamos nessa. Opa, maravilha. Então, quando eu falar de derivada adquirida ou secundária, eu estou falando que a pessoa nesse país, ele é um naturalizado. Agora, quando eu falar a partir de agora, aqui com base na nossa Constituição, de quase nacional, o quase nacional é o tal do português. É o tal do português equiparado. Beleza? Então, quando eu falar de quase nacional, é o português equiparado. Então, olha aqui. Esse caso que ele coloca aí não tem nada a ver com português equiparado, porque o português equiparado, previsto lá no artigo 12, parágrafo 1º, é um português que vive no Brasil com direitos de brasileiro. Aí tem que ter residência permanente, reciprocidade, mas nada a ver o que ele falou. Então, sempre que eu falar de quase nacional a partir de hoje, eu estou falando do português equiparado, portanto, a questão está errada. E aí vamos resolver uma última questão aqui nesse bloco, então, para não ter problema. 30. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da naturalização poderá ser extraditado? Certinho. Pode sim, pode ser extraditado sim. A questão está correta, né? Afinal, nós aprendemos agora há pouco que isso aqui é uma das exceções entre nato e naturalizado. Dessa forma, então, resolvemos mais um bloco aí sobre nacionalidade, questão muito importante, muito recorrente em prova e que com certeza é algo imprescindível para sua aprovação. Voltamos depois, não esqueçam de revisar essas questões, não esqueçam de ler o texto, porque isso tudo vai dando a base necessária que vocês precisam. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!